Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. É isso, eu desejo que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 7 de julho, agora estamos começando a reflexão da Palavra de Deus, já vamos para a Palavra de Deus, inclusive. Então chama a sua atenção, né? O que você estiver fazendo, para um pouquinho agora, é hora de meditarmos essa palavra que é tão importante para a nossa vida. Deus tem um recadinho para você. O evangelho de hoje, essa terça-feira, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu coisa igual em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o evangelho dessa segunda-feira também traz o tema da messe, os trabalhadores que são poucos, e apresenta dois sentimentos de Jesus. Primeiro, o sentimento de compaixão, e depois a missão, compaixão e missão. Primeiramente, Jesus cura um homem que estava mudo porque era atormentado por um demônio, como disse o Evangelho. E assim que é libertado, ele volta a falar. Enquanto o povo se admirava com o poder de Deus, alguns fariseus preferem fechar o coração. O homem começa a falar, os fariseus começam a fechar o coração e acusam Jesus injustamente. É impressionante como o mesmo milagre pode gerar fé, como pode gerar também a rejeição, por parte de alguns. Quem tem o coração endurecido sempre encontrará motivo para não acreditar. É o caso dos fariseus, dos mestres da lei. Então, mas ao centro do evangelho não está apenas esse milagre. O evangelista nos diz que Jesus percorria cidades, povoados, ensinando, pregando nas sinagogas, anunciando o reino de Deus, curando toda espécie de doença. E em seguida nós vemos uma das imagens mais bonitas do evangelho. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então, essa palavra compaixão, já tive a oportunidade de falar outra vez aqui, o significado, o sentido da paixão, significa sentir a dor do outro, como se fosse a dor própria, aquilo que alguém sente, Jesus foi capaz de sentir, era capaz de sentir. E Jesus, ele não olha para as pessoas com indiferença, ele não tem esse olhar de indiferença, pelo contrário, ele vê o sofrimento escondido, a angústia, a ferida. Lembra do evangelho de ontem, daquela mulher do sangramento? Jesus não sabia, no sentido de que ela não tinha contado para ele. Então, assim, Jesus, ele conhece, ele vê o sofrimento escondido, as angústias, as feridas do coração, a falta de sentido da vida, e ele continua olhando assim para toda a humanidade ainda hoje, nos tempos de hoje. Também nós encontramos pessoas cansadas, família dividida, jovens sem esperança, idosos abandonados, pessoas que perderam a fé, doentes, tantos que viviam sem conhecer o amor de Deus, ou que ainda vivem sem conhecer o amor de Deus. E o olhar de Cristo, ele continua sendo um olhar de misericórdia para com todos. Isso que é importante nós percebemos. Cristo continua tendo esse olhar de misericórdia. Então Jesus faz um pedido surpreendente, ao final, quase no final do Evangelho. Ele não diz primeiro: olha, vocês vão trabalhar, vai embora, o povo está precisando, começa a trabalhar. Não, ele diz assim, antes ele pede ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Por que Jesus disse dessa forma? Isso nos ensina que toda vocação, ela nasce da oração. Toda vocação nasce da oração. A igreja precisa de sacerdotes, religiosos, religiosas, missionários, catequistas,
ministros, lideranças, leigos comprometidos, sem dúvida alguma. Mas antes de tudo, nós precisamos rezar para que Deus desperte corações generosos. É isso. A vocação, ela vem da oração. E ao mesmo tempo, essa palavra nos faz perguntar, será que eu também não sou um desses trabalhadores que Deus quer enviar? Será que eu não deveria estar fazendo alguma coisa? Né? Deus já suscitou no meu coração também esse chamado e eu continuo a virar para o outro lado, a cobrir os meus ouvidos. Não é agora, não devo fazer, vou esperar mais um tempo. É hora. Deus nos chama, Deus nos envia. Nós peçamos a graça de ter o mesmo olhar de Jesus. Isso que é importante. Um olhar cheio de compaixão, que não condena, mas que acolhe. Que não passa indiferente, mas que compromete. É isso que gostaria de ter partilhado com você hoje, tá bom? Muito obrigado você que acompanhou até aqui a reflexão da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral, com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.